A guerra na faixa de Gaza entre Israel e Hamas completa um ano na próxima segunda-feira. Depois de quase 12 meses de cativeiro, o destino de 64 reféns que foram sequestrados e levados para a região ainda é incerto. A reportagem é de Malu Bacarin. Mesmo 10 meses depois de ser libertada, Aviva Seguel continua com os pensamentos na faixa de Gaza, onde o marido dela, Keith, segue em cativeiro. Estou com Keith em espírito o tempo todo. Estou com todos os reféns o dia todo. Meus pensamentos estão com eles. Ainda não saí de Gaza. Ainda estou em Gaza. O tempo todo. Quando acordo de manhã, eu falo para mim mesmo. Lute para eles saírem daí. É isso tudo que eu faço. Aviva foi libertada durante a única trégua entre Israel e Hamas em novembro do ano passado. E uma das primeiras a compartilhar sua história publicamente depois de voltar a Israel. Ela conta que muitas vezes quis morrer e que, quando deixou o cativeiro, mal conseguia andar, comer ou beber. Aviva e Keith foram sequestrados perto da fronteira com o território palestino. Em 7 de outubro de 2023, durante o ataque sem precedentes do Hamas em Israel, 251 pessoas foram sequestradas e levadas para a faixa de Gaza. Desse total, 117 pessoas, principalmente mulheres, crianças e trabalhadores estrangeiros, recuperaram a liberdade. O exército israelense acredita que 64 dos sequestrados ainda podem estar vivos, mas o destino deles é incerto. Devido à falta de provas de vida, não se sabe a real situação dos reféns. Desde o fim da trégua, apenas 7 pessoas foram libertadas em operações das forças do Estado Judeu. O Hamas anunciou a morte de outra. Desde o início da guerra, manifestantes vão às ruas de Israel pedir a volta dos reféns ao governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. No início de setembro, uma greve geral foi convocada depois que o exército anunciou ter encontrado os corpos de 6 reféns assassinados em Gaza. Ras Ben-Ami também espera a libertação do marido. Assim como a Aviva, ela foi libertada em novembro e vai às ruas para exigir avanços em direção a um acordo. Já naquela época, quando fui libertada do cativeiro, eu disse que se não os trouxessem de volta agora, eles voltariam em caixões. Até agora, estive certa. Como gostaria de estar errada. Estou farta da pressão militar que só mata os reféns em vez de salvá-los. A única maneira de libertar nossos entes queridos é através de um acordo. E na faixa de Gaza, a população perdeu quase tudo. Entes queridos, casas, carreiras e sonhos. Mais de 40 mil pessoas foram mortas no território palestino desde o começo da guerra, segundo o Ministério da Saúde administrado pelo Hamas. 2 meses depois do início do conflito, o marido da paramédica Maha Wafi foi preso. No trabalho, viu pessoas mortas e mutiladas e escapou por pouco da morte quando um ataque atingiu um veículo bem ao lado da ambulância em que estava. Minha vida tinha sentido, mas depois de 7 de outubro, meus filhos e eu perdemos nossa paixão pela vida em todos os sentidos da palavra. Wafi e os 5 filhos foram deslocados para um campo e precisam viver em tendas, o que dificulta o cotidiano da família. Todos nós vivemos em tendas, é quente, há insetos, é apertado. As tendas ficam uma ao lado da outra. Durante o inverno, a água da chuva cai lá dentro, fica lamacento. É um sofrimento além de qualquer coisa que você possa imaginar. O estudante palestino Faris Al-Farra, de 19 anos, se formou com nota máxima 2 meses antes do dia 7 de outubro de 2023. Agora, ele caminha sobre os escombros da própria casa. Assim como os livros escolares, os sonhos de estudar ciências estão em pedaços. O sentimento de sofrimento, falta de moradia e deslocamento é literalmente indescritível. Eu realmente queria que essas coisas acabassem o mais rápido possível, porque nosso futuro, nossas vidas, nossos objetivos e nossos sonhos foram destruídos. Farra e a família fugiram dias depois do ataque do Hamas que desencadeou a guerra. Quando retornaram a Khan Yunis, a residência foi alvo de um ataque que quebrou o braço do jovem e matou um amigo próximo a ele. O exército israelense também bombardeou a universidade em que ele esperava estudar.
Dados da ONU indicam que 2/3 dos prédios da faixa de Gaza foram atingidos. 85% dos edifícios escolares foram destruídos e nenhuma criança conseguiu assistir às aulas nos últimos 12 meses. Os riscos à saúde dos jovens preocupam o Unicef, que afirma que as condições no território palestino são a fórmula perfeita para o surgimento de doenças. A maioria dos hospitais não funciona e os que estão abertos estão lotados. A guerra no Oriente Médio ganhou novos contornos nesta semana. O exército de Israel intensificou os ataques aéreos contra o Hezbollah e deu início à invasão terrestre no Líbano. Mas quais são os efeitos que isso pode trazer para a região? É o que a gente vê agora na reportagem da Lívia Zanolini. O roteiro já estava escrito. Quase um ano após iniciar a ofensiva na faixa de Gaza contra o Hamas, o exército de Israel entrou no território do Líbano pela primeira vez desde 2006, em combate contra o Hezbollah na última terça-feira. As Forças Armadas e o grupo extremista já trocavam bombardeios na zona de fronteira desde o dia 8 de outubro de 2023, quando os xiitas declararam apoio ao Hamas. Mas a tensão escalonou de vez após a explosão dos pagers e walkie-talkies, que deixou 42 mortos em setembro, em uma operação ligada ao serviço secreto israelense, o Mossad. O governo de Benjamin Netanyahu prometeu seguir em busca dos líderes do Hezbollah. E o número 1 da organização, Hassan Nasrallah, foi morto no dia 27. Mas os bombardeios não pararam e as tropas deram início à entrada terrestre no sul do Líbano. A movimentação deixou o governo do Irã enfurecido. O país é o principal patrocinador do Hezbollah e disparou cerca de 200 mísseis, incluindo projéteis hipersônicos contra Israel. E a enorme maioria acabou sendo interceptada. E o ataque deixou apenas uma vítima, um palestino que estava na Cisjordânia e foi atingido por destroços. Mas a incursão terrestre do exército israelense no Líbano não é uma tarefa simples. Nas primeiras 48 horas de operação, as tropas avançaram menos de 1 quilômetro e tiveram baixas. As Forças Armadas falam em 9 mortos, enquanto o Hezbollah fala em 26. Moradores de pelo menos 30 cidades na região sul-libanesa receberam ordens de evacuação vindas das autoridades israelenses. A orientação é para que a população vá em direção ao norte do rio Awali, a mais de 50 quilômetros de distância da fronteira, e que só retornem quando a operação for encerrada. Apesar das instruções, ataques aéreos foram registrados na capital Beirute, incluindo nos arredores do aeroporto internacional da cidade. Israel mantém a versão de que possui apenas alvos militares e que já teria destruído mais de 200 pontos de infraestrutura terrorista em todo o país. Mas entre a população local e a comunidade internacional, há o temor de que a invasão israelense possa levar muito tempo para ser concluída. Para o pesquisador e mestre em segurança pública, Rodolfo Laterza, tudo depende da estratégia adotada pelo Hezbollah. Se o Hezbollah buscar uma abordagem convencional de combate com as FDI, as Forças de Defesa de Israel, certamente que ele não terá capacidade para resistir. Entretanto, se o Hezbollah atrair as Forças de Defesa israelenses para, na região do sul do Líbano, onde há muitas montanhas, muitos terrenos arborizados, estabelecer um combate próximo, de modo que favoreça as suas manobras de emboscada e aquilo que se denomina de táticas hit run, ou seja, atira e corre, de modo que permita manobras de evasão, favorecendo o conhecimento do terreno e os inúmeros esconderijos com túneis subterrâneos que possui, pode o Hezbollah estabelecer uma guerra de desgaste progressivo com as forças de defesa de Israel, levando a baixas cumulativas significativas, explorando uma vulnerabilidade estratégica que Israel tem. Israel não tem profundidade para conflitos prolongados de alta intensidade com ampla mobilização de efetivo, dado o fato de que é um território pequeno, com uma população limitada e a qual depende de reservistas para gerar mobilização para esforços de guerra. O especialista também alertou para diferenças entre a invasão no Líbano e a invasão na faixa de Gaza, com grandes contrastes entre os territórios.
Gaza é combate urbano e áreas desérticas. O sul do Líbano, áreas montanhosas com áreas densamente arborizadas, e a qual o Hezbollah tem o domínio do terreno e com uma vantagem tática comparativa para infiltração no terreno e realização de emboscadas. Lembrando que, paralelo a esse atrito no terreno, o Hezbollah poderá justamente continuar atacando com sistemas missilísticos e principalmente sistemas múltiplos de lançamento de foguetes, alvos seletivos no norte de Israel, alvos militares. E isso que gerar mais desgaste. Em contrapartida, a Força Aérea Israelense continuará sendo usada maciçamente. E isso vai gerar uma retaliação muito profunda, não só a Hezbollah, mas a sociedade libanesa. Precisamos ter, principalmente a frieza de analisar que dezenas de milhares, se esse conflito continuar no Líbano, vão morrer e vai ter uma crise humanitária no Líbano, que era um país que já tinha um problema sério, prévio, em relação a esse conflito. A ofensiva de Israel recebeu apoio do governo dos Estados Unidos. A Casa Branca chegou a classificar como apropriados os ataques realizados no país, mesmo sob risco de expansão do conflito. Joe Biden, inclusive, tem conversado com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para avaliar a retaliação prometida contra o Irã. Em meio a tantas ameaças, a comunidade internacional tem se movimentado para retirar cidadãos estrangeiros do Líbano. Com boa parte dos voos comerciais de companhias aéreas suspensos na região, os países preparam viagens emergenciais tanto por ar como por terra. Aeronaves militares da Austrália e do Reino Unido, por exemplo, foram enviadas para o Chipre. Os britânicos e os Estados Unidos, inclusive, reforçaram a presença de tropas na ilha do Mar Mediterrâneo para preparar uma eventual retirada rápida de pessoas. Já o Brasil preparou 2 Airbus A330 da Força Aérea para a repatriação de pessoas com nacionalidade brasileira, em uma operação parecida com a que foi feita em Israel e na faixa de Gaza no final de 2023. Entre países do Ocidente, como os Estados Unidos, ainda há otimismo de que a guerra não se espalhará para todo o Oriente Médio. Mas sem um cessar-fogo em vista, a tensão pode tomar novos contornos a qualquer momento. E para continuar falando mais sobre a guerra no Líbano, a entrada de Israel no território, a gente recebe aqui no Jovem Pan Internacional o mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli. Seja muito bem-vindo, Urian. Prazer estar aqui. Muito obrigado pela presença. Vamos começar já trazendo aqui alguns dados sobre o Líbano, algumas estatísticas sobre esse país que está em foco na discussão no momento. Uma população de 5,3 milhões de habitantes que está em queda, um PIB de 20,99, quase 21 bilhões de dólares lá em 2022, uma inflação galopante em 2023, 221,3%, desemprego de 11,6%, e esse dado aqui também é interessante a gente trabalhar. Balanço migratório. Comparando a quantidade de imigrantes, ou seja, o número de pessoas que entram no país pelo número de emigrantes, aqueles que estão saindo, o Líbano está com a população em queda, menos 177.331 pessoas, isso tudo no ano passado, segundo o Banco Mundial. São dados impressionantes, esse aqui do balanço migratório principalmente, não, Urian? É um país como um todo que ele é bastante sofrido. Aqui vale a gente lembrar que durante a guerra na Síria, que aconteceu ali ao lado, foram pelo menos 1.500.000 refugiados sírios que foram para o Líbano. Em relação à economia, também está caindo, assim, desde 2019, quando começou a última crise financeira, que pode ser sentida até os dias atuais também. As reservas internacionais do país, elas caíram de cerca de 30 bilhões de dólares em 2019 para 8,7 bilhões em 2022. Então, assim, é um país que ele já sofre com a economia, já sofre ali com dificuldades da sociedade libanesa, corrupção, e que agora tudo vai ser bem agravado. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa do Líbano, porque também é um ponto interessante a gente trazer. É um país que, comparado o tamanho do território com o da faixa de Gaza, é bem maior. Ele está cercado pela Síria, por Israel, pertinho da Jordânia, relativamente próximo do Chipre. Se a gente aproximar aqui o mapa, a gente tem os pontos onde o exército de Israel já entrou aqui no sul do Líbano. Então a gente está falando de Marun el-Has, está falando de Karkela também, tudo ali próximo das colinas de Golã, um território bastante disputado.
Urian, eu queria entender aqui exatamente essa entrada de Israel no sul do Líbano. O que está em jogo aqui para a gente entender? Bom, o que está em jogo em relação às questões humanitárias é o que a gente já começou a ver acontecer, né? A grande preocupação internacional é de que o mesmo desastre que aconteceu na faixa de Gaza, então uma população de 2 milhões de deslocados, praticamente, de muitas pessoas mortas, foram pelo menos 42 mil mortos, sendo que o próprio exército o IDF, ele estimava que apenas de membros do Hamas havia 30 mil, então, que mostra que tem um número de civis mortos muito grandes. E se isso acontece no Líbano também, se for essa mesma proporção, aí a gente está falando de uma guerra muito mais preocupante. Israel dá a entender, pelo menos nesse primeiro momento, que vai ficar por tempo limitado no Líbano, mas não define quanto tempo seria, ou sequer onde isso seria. Fala que vai fazer ataques com alvos específicos, localizados, mas é tudo muito vago. Então a grande preocupação é que o que aconteceu em Gaza passe a se repetir no Líbano. Agora, uma questão aqui. Qual que é o tamanho exato? Como é que a gente poderia descrever o tamanho da influência do Hezbollah dentro do território do Líbano? Porque são coisas diferentes, o Hezbollah e o governo libanês. Bom, o Hezbollah, ele não é apenas um grupo terrorista, né? Ele tem um braço político, ele tem inclusive membros desse grupo que fazem parte do parlamento libanês, e ele tem um apoio muito grande, principalmente da população xiita. Vale a gente lembrar que o Líbano, a divisão política dele, ela é dividida nos grupos, né? Desde o final da década de 80 foi feito um acordo para dividir essa estrutura política do país com grupos de acordo com a religião, por exemplo. Os xiitas apoiam, em grande parte. Então, pelo menos aí 85% dos xiitas libaneses, eles acreditam que o Hezbollah ele é muito bom para a população árabe como um todo. É um apoio que é menor em relação aos outros grupos, aos cristãos, por exemplo, mas desde que Israel começou a fazer os seus ataques na faixa de Gaza, o Hezbollah, por fazer aqueles ataques contra Israel, ele tem visto a sua popularidade aumentar. Porque esses outros grupos também, apesar de não serem xiitas, eles enxergam que há uma solidariedade por parte do Hezbollah para com os palestinos. Então, está aumentando. Agora, o que nós não sabemos e que poderia ser é que o apoio ao Hezbollah, ele pode tanto diminuir agora, como pode também aumentar, como é o caso do Hamas. Na faixa de Gaza, o apoio do Hamas, antes da invasão israelense, antes das operações israelenses, ele era mais baixo. Depois, porque o grupo ele não entregava aqueles serviços, né, não realizava eleições. Depois esse apoio começou a aumentar. E a preocupação que existe aí entre os analistas do mundo inteiro é que isso possa acontecer também com o Hezbollah. E aí, por sua vez, a gente está falando de uma radicalização como um todo do país. E aí você tocou no tema popularidade, eu queria levar isso agora para o outro lado, para o lado de Israel, que tem um governo que está bastante pressionado já há algum tempo, pressionado mesmo antes da invasão do Hamas, lá em 7 de outubro do ano passado, e que agora vai ter que explorar um novo flanco de pressão, porque o Benjamin Netanyahu precisou ordenar a retirada dos moradores ali da zona de fronteira com o Líbano. Isso pode aumentar a pressão sobre o governo, ou você vê que a entrada das tropas no Líbano pode ajudar a dar um pouco mais de popularidade para ele? A expressão que tem sido usada é que o Netanyahu ele ganha um balão de oxigênio com essa operação. Porque é como se ele finalmente, depois de 11 meses, estivesse mostrando que ele está fazendo alguma coisa para que essas pessoas possam voltar para casa. Ele que estava sendo pressionado para pelo menos resgatar aqueles mais de 100 reféns que ainda estão na faixa de Gaza, não sabemos ainda quantos vivos, quantos mortos, ele é como se ele voltasse agora a atenção da população justamente para esse norte do país, para essa outra ameaça, mas assim, para que isso seja mantido, ele vai ter que apresentar resultados. Acredito que alguns desses resultados ele está conseguindo entregar, como a morte de algumas lideranças do Hezbollah, destruição de metade dos armamentos do Hezbollah, também isso é visto de maneira positiva, mas se esse conflito, se essa intensidade durar durante muito tempo e essas pessoas continuarem para fora de casa,
ou se a pressão internacional em relação a Israel aumentar por conta daquilo que é considerado violações de direitos humanos, né, do direito internacional humanitário, aí pode ser que essa popularidade volte a cair. Agora, rapidinho para a gente finalizar. O Irã disse que apoia o Hezbollah. A gente sabe que o Irã financia, de fato, o Hezbollah. Até onde você acha que pode ir esse apoio iraniano? É um apoio que ele pôde ser observado naqueles ataques com 180 mísseis contra Israel. Era um apoio que o país estava obrigado a fazer por conta de um acúmulo de humilhações que ele tem sofrido desde a morte do líder do Hamas na capital iraniana, a morte do líder do Hezbollah. Vale lembrar também que um oficial iraniano foi morto, né, durante esses ataques que matou também o líder do Hezbollah. Então, o país ele precisa se posicionar não apenas para ele ser visto como forte internamente para uma população que precisa se ver protegida, mas ele tem que mostrar força também para aqueles outros grupos que ele ajudou a armar ao longo de todos esses anos. Então, esses grupos que sempre se viram seguros, que iam para o Irã para treinar, para receber financiamento, o Irã precisa mostrar que ainda vai estar lá para ajudar esses grupos que sempre ameaçaram Israel. Tá certo. Bom, Lian, a gente agradece aqui a sua presença no JP Internacional. Muito obrigado por ter vindo aqui e falado para a gente um pouquinho mais sobre esse conflito. Prazer estar aqui.